dizer que Deus tem muito a tratar conosco nesta noite. Muita coisa Ele tem para nos dizer hoje. Tá? Eu estava em casa preparando algo da minha parte para trazer para vocês. E Deus disse que não é nada daquilo, porque eu não tenho nada a oferecer a você. Mas eu quero dizer que Deus tem um conselho para a tua vida. Deus tem um conselho para você hoje. Gostaria que todos se colocassem em pé. Você que tem a sua Bíblia. Os irmãos que foram presenteados hoje com a Bíblia, né? As Sagradas Escrituras. Tem a possibilidade, a rica possibilidade de na noite desse dia fazer uso, né, disso que é chamado por alguns de livros. Né? Mas a Bíblia é mais do que um livro. A Bíblia é um livro. Esse livro é sagrado, é consagrado. A Bíblia ela tem conselhos para toda a nossa vida. Para você que não sabe, eu vou te dar um. A Bíblia ensina aqueles que não sabem, por exemplo, como eu que não sabia fritar um ovo, com a Bíblia você aprende também. Porque sem um sal ele se torna insípido, sem gosto. Tá? Jó disse isso. Então a Bíblia ela é rica, é um livro rico. E é sobre riqueza que eu quero falar no desse dia. Eu confesso aos irmãos que o Ronaldo, ele galgou a mensagem que eu tinha preparado. Faz assim, irmãos. Deus não escolhe, entendeu? Se eu não falar, o Ronaldo fala. Se o Ronaldo não falar, o Rafinha fala. Se o Rafinha não falar, o William fala. Se o William não falar, a minha esposa fala. Se a minha esposa não falar, a Juliana fala. Se a Juliana não falar, a cunhada dela fala, né? A irmã do Ronaldo fala. Se a irmã do Ronaldo não falar, outro fala. Mas o que importa é que Deus sempre fala. Aleluia. E a coisa mais interessante ainda é que até no silêncio, até quando ele se cala, ele responde. Às vezes nós estamos buscando a Deus e não vem resposta. Passamos dias, passamos horas sobre nossos joelhos e Deus não responde. Passamos momentos difíceis, angústias e Deus não responde. Mas a resposta dele está no silêncio também. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus, né, Rafinha? Glória a Deus. Então vamos deixar Deus falar aí conosco, não? Bem, antes de ler, eu gostaria de dizer mais uma coisa. Né? Deixa eu resumir o tempo aqui, porque o nome de Deus foi para mim. Isso é muita coisa para mim. Eu não tenho muito o que falar, né? Eu sou uma criança ainda. Né? E o que acontece? Eu, minha esposa e a irmã Maria, né? Ela pensa ali, mãe avivada, né? Aleluia. Você chega 3 pés dela, você sai pulando dentro dele. Irmãos, nós fomos num congresso e lá recebemos como posso dizer, uma honra, né? Estamos falando a respeito daquilo, né? Porém, eu fui breve, muito breve. Só que a semana, sabe, aquilo foi me corroendo por dentro. Entrei no ônibus para arrumar minha conta no banco lá, e deu um pequeno probleminha, né? Para não parecer grande. Deus entrou lá e resolveu tudo num dia só. Graças a Deus por isso. A minha esposa testemunha, faz sei quantos anos que eu estou com um problema no CPF. Falei, e agora? 2 anos que eu ainda estava resolvendo. Um dia Deus resolveu. Tá vendo? Deus é bom, aqui? E o que acontece, irmãos? O que acontece? Dentro do ônibus, quando passamos perto da igreja católica, né? Tem um primo católico aqui, né? Dentro da igreja católica, a moça se levantou, ficou em pé, fez o sinal da cruz, abaixou a cabeça em reverência, fez o sinal da cruz, depois sentou-se novamente, ergueu a cabeça e prosseguiu. Eu falei, olha que reverência, né? Isso é chamado de benzer. Você que não sabe o que é benzer, é auto se abençoar, né? Só que nós não temos graça para isso, né? Nós vamos falar sobre isso também, né? Vamos ler Deuteronômio, capítulo de número 28, versículo de número 2, para a glória de Deus e para a nossa meditação na noite desse dia. Aquela moça ali eu não conheço ela, aquela de óculos que está com a outra ali, eu não conheço, mas você é cunhada do Claudemir, é isso? É você que olhou para trás. É. Como chama a sua esposa? Antônio. Mas você conhece o Claudemir? Ah, pensei que era do Claudemir. Parente daquele irmão evangelista, como que ele chama? Como que é o nome do evangelista que a gente gosta de cantar também? Reginaldo, né? Você é parente dele, não é Reginaldo? Não? Não é essa? Então é outra, mas se parece muito, né? Eu disse que livro mesmo? Deuteronômio. Isso, é o 5º livro da Bíblia.
O livro primeiro, o livro segundo, o livro terceiro, o livro quarto e o livro quinto são chamados no grego de Pentateuco. Penta, 5, teuco livros. Os primeiros 5 livros da Bíblia escritos por Moisés. Né? Moisés deu início, porém não deram o fim desse livro. Né? Quem deram o fim desse livro foram os sacerdotes, os levitas, com a cooperação de Josué. Pentateuco, os primeiros 5 da Bíblia. 5 livros da Bíblia. O primeiro livro da Bíblia, todos aqui sabem, é o Gênesis, não? O Gênesis é um livro de começos, das origens. Tudo começou no Gênesis, né? O homem, a criação começou no Gênesis, né? Deus criara do bara, do nada, do barachite, do nada, trouxe existência aos mundos. Para você que não sabe, não existe só o nosso mundo, existem outros mundos também. O mundo físico e o mundo espiritual. Né? Por exemplo, Deus deu uma visão para a irmã aqui do mundo espiritual, não é isso? Está no mundo físico, né? Mas Deus deu uma visão do mundo espiritual. Veio um ser celeste, né? Do lado do varão tocador aqui, do levita, né? Isso é coisa que só Deus pode fazer. Então, lá começou o eu, começou o pecado, lá começou tudo. Começou a chamada de Abraão, começou tudo no livro de Gênesis, no livro do começo. O segundo livro é o livro de Êxodo. Êxodo quer dizer saída, quando o povo saíra do Egito pela mão forte, o braço poderoso do grande Deus. O livro terceiro da Bíblia é o livro de Números, pela numeração, o censo que foi criado por Moisés pela graça, intervenção e mandato de Deus. O livro 4 é o livro de Levítico, tratando sobre as leis de Israel. A Bíblia diz que Moisés recebeu 2 tábuas com 10 leis, né? Mas a lei religiosa, a lei sacerdotal tem 613, para você que não sabe. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. E o quinto livro da Bíblia é o livro de Deuteronômio. Esse nós vamos ler. Deuteronômio quer dizer, no hebraico antigo, na raiz do hebraico, segunda lei. Tá bom? Todos encontraram? Todos procuram? Só falta eu procurar, né? Eu tenho que ser pregador mesmo, para falar assim, misericórdia. Capítulo 28, versículo de número 2. Leia você, por favor. E todas essas bênçãos virão sobre ti, e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor, teu Deus. Deus te abençoe. Pode se sentar. Glória a Deus. Isso é sinal que é coisa de Bíblia de evangelista. Aleluia. Se quer colher, é Bíblia de evangelista, que faz a obra de Deus. Né? Porque, na verdade, quando falamos em missões, quando falamos de evangelismo, eu que já tenho, quando o Departamento de Missões da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério da Paz, do abençoado servo de Deus que dorme no Senhor, pastor Roberto Campos, nós falávamos muito sobre isso, tomávamos conta do departamento missionário, né? E quando falamos em missões, as pessoas só pensam em avião dentro do país, né? E nunca pensam na África, país pobre, só pensam em Europa, né? Miami, Madrid, só pensam em capitais, né? Suíça e por aí afora. Esquece que dentro da sua casa precisa haver missões. Dentro do seu bairro precisa haver missões. Dentro da sua cidade precisa de missões. O seu país precisa de missões. O Nordeste precisa de missões. E você pensa em outro país. Você quer conhecer o mundo, né? Eu do Berg. Não Daniel Berg. Mas o Verne, melhor dizendo. Verne. Viagem ao mundo em 35 dias. Bem, vamos lá. O que temos aqui, irmãos? O conselho de Deus para nossas vidas. Olha para o irmão que está ao seu lado e diz assim para ele. Deus vai te dar 3 conselhos hoje. Olha para ele e diga. Pode falar. Sem medo. 3 conselhos. Agora olhe para ele. Não tire os olhos dele. Diga assim. Primeiro. Ouvir. Segundo. Fale, irmão, com graça. Segundo. Guardar. Terceiro. Obedecer. Amém. Ouvir a palavra de Deus, irmãos. E como eu estava falando do congresso, foi justamente esse o tema o qual foi ministrado naquele lugar, né? Porque quando nós não examinamos a palavra de Deus, quando nós não estudamos a palavra de Deus e vamos tentar descobrir alguma novidade nela, ficamos perdidos.
Porque a Bíblia, ela interpreta ela mesma. Não adianta você vir com a sua graça, com a sua sabedoria, com a sua inteligência, tentar descobrir os mistérios de Deus. Porque Deus revela os seus mistérios para quem Ele quer e para quem bem entende. Não sou eu que decido isso. Não é você que decide isso. Quem decide isso é Deus. E Ele revela os seus mistérios para quem Ele quer. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus está aqui, Senhor. Ai, Jesus. Eu quero falar sobre ouvir hoje. Há quem pense, irmãos, que ele pode fazer da lei do Senhor, da palavra de Deus, o que ele bem quer, o que ele bem queira na sua vida. Certa feita eu vi um irmão, conhecido, muito amigo nosso desde a infância, e crente, né? Eu estava falando com ele ali, eu falei assim, o pandeiro hoje está apanhando ali na mão do Rafinha, né? Está na Bíblia, né? O pandeiro apanha na mão do Rafinha. O que acontece? E ele gostava do pandeiro também. Mas não gostava de louvar o Senhor com o pandeiro. Ele gostava de louvar o cão com o pandeiro. Gostava do samba de misericórdia. Né? E naquele meio, eu tive a oportunidade de dizer para ele, olha, rapaz, isso aí não dá para você não. Sabe que é a resposta dele? Usou a Bíblia para me responder. Posso tudo naquele que me fortalece. Pode uma coisa dessa? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Isso é falta de compreensão bíblica. Isso é falta de compreensão teológica. Isso é falta de espiritualidade. Isso é falta de graça. Isso é falta de comunhão com Deus. Isso é falta de virtude. Isso é falta, sabe de quê? De amizade com o Criador. De intimidade com Deus. Glória a Deus. Nós temos um corpo, irmãos. Nós temos um corpo. Preste bem atenção. E o nosso corpo, Romualdo, ele tem 5 sentidos. Certa feita, Jesus estava dentro de uma sinagoga ensinando as boas novas. De repente, para testá-lo, para prová-lo, que era um dia de sábado, empurraram um homem que tinha sua mão direita mirrada, ressequida, que não podia ter contato, não tinha mais um dos sentidos, o tato. Jesus olhou, trouxe ele ao meio e disse assim, é lícito curar no sábado, para que vós saibais que o Filho do Homem aqui tem poder, e é Senhor até do sábado, e estende as tuas mãos. Quando o homem estendeu as mãos, a mão dele tinha voltado ao normal. Glória a Deus. Jesus curara o homem imediatamente, porque ele que toma as decisões. E se nós somos servos e servos de Deus, não somos nós que devemos tomar as decisões da nossa vida. Não somos nós que devemos tomar o controle da nossa vida. Nós devemos entregar a nossa vida a Deus e deixar que Ele controle e deixar que Ele dirija a nossa vida da forma que Ele bem quer. Aleluia. Ora, é Deus, irmãos. Estou sentindo a graça aqui. Daqui a pouco estou só dando uma pincelada aqui no texto. Tá? Daqui a pouco eu vou começar a pregar. 5 sentidos, irmãos. O homem não aconselhou os seus filhos. Olha, era um homem considerado um homem de Deus. Era um sumo sacerdote, um dos principais. Um sumo sacerdote, cujo nome era Eli. Perdeu a visão. Não admoestou os seus filhos. Por fim, os seus filhos morreram. Melhor, os 2 morreram. E quando ele soube da notícia, caiu da cadeira e quebrou o pescoço. É perigoso quando nós perdemos a visão. Aleluia. É perigoso quando nós perdemos a visão, irmãos. É muito perigoso quando nós perdemos a visão. Né? Mas graças a Deus eu me alegrei nessa noite porque teve gente aqui que teve visão de Deus. E eu me alegro, porque num culto Deus tem que se manifestar. Deus tem que se apresentar. Esse é o prazer de Deus, de estar presente dentro do seu povo e manifestar a sua presença real. Embora invisível, porém real e verdadeira. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Tem também o olfato. Nós temos, né? Para cheirar, sentir prazer, o aroma, a suavidade do cheiro, do bom cheiro de Cristo. Não é isso? Quem dera lá os moradores de Jabes, de Gileade, onde existia, né, as flores, que se fazia bálsamo, se fazia remédios. Tanto é que Jeremias exortando disse,
Onde estão os médicos de Gileade? Onde estão os bálsamos de Gileade? Né? É uma cidade onde exalava o bom cheiro do bálsamo. Glória a Deus. Existe também o paladar. Quem não gosta de comer uma boa comida bem temperada? Né? Ronaldo vai comer bem, né, Ronaldo? Glória a Deus. Né? Principalmente quando as esposas, né, as donas de casas, são abençoadas no talento da culinária, não é isso? Isso é uma bênção para nós homens, né? Graças a Deus por isso. Mas não é sobre esses 4 sentidos que eu quero falar. Eu quero falar sobre a audição. Sabe por quê? Porque foi falado na Bíblia aqui, até o Romualdo falou sobre isso, que é a palavra de Deus. Existem 2 formas de nós nos comunicarmos com Deus: na oração e no exame. Na oração é nós que falamos com Ele. No exame é Ele que fala conosco. Quando estamos com nossos olhos fitos na Bíblia, é Deus falando conosco. Irmãos, há uma dificuldade hoje, uma problemática hoje na vida dos evangélicos, na vida daqueles que se dizem crentes na pessoa bendita de Jesus. Mas sabe qual é a problemática? É a falta de dar ouvido à voz de Deus. É a falta de ouvir a voz de Deus, de guardar aquilo que foi ouvido e de praticar também. Aleluia. É isso que traz problemática à nossa vida. Verdade. É isso que traz embaraço à nossa vida. Mas hoje Deus vai nos ensinar a ouvir a sua Aleluia. voz, a Glória a guardar Deus. e obedecer a sua palavra. Glórias a Deus por isso. Os nossos ouvidos só leva ao nosso cérebro a audição por intermédio dos tímpanos. Segura, Renata, isso aqui é ciência bíblica. Por intermédio dos tímpanos. Por quê? Há alguns que dizem por aí que o equilíbrio do corpo está no calcanhar. O calcanhar que dá equilíbrio ao corpo. Há outros que dizem que o equilíbrio está nos pés. E há outro ainda, porém, que dizem que o equilíbrio está nos braços. Nenhum nem outro está certo. Porque o equilíbrio não está no calcanhar. O equilíbrio não está nos pés. O equilíbrio não está nos braços, nem nos olhos, nem na vista. O equilíbrio está nos tímpanos. É ele que dá equilíbrio para o corpo. Ele comunica ao cérebro o vento, as diretrizes dos seus passos, as batidas do seu coração. Sobe tudo no seu cérebro e o seu cérebro administra seu equilíbrio no seu caminho que você está seguindo. Se nós formos observar, viu, tocador, nós vamos perceber uma coisa: que são muito pequenos os nossos tímpanos. E os barulhos que às vezes prejudicam eles são medidos por uma medida muito baixa, muito pequena, chamada de decibéis. É isso, não é? E o que acontece? Nós temos um equilíbrio. Nós temos um equilíbrio. Você quer dizer alguma coisa, amigo? Não? Nós temos um equilíbrio. Eu tenho equilíbrio no meu corpo. Você tem um equilíbrio no seu corpo. Talvez eu me equilibre melhor do que você. Talvez eu consiga andar em uma corda bamba. Talvez você não consiga. Talvez eu consiga andar em um lugar que você não consegue andar. Por quê? Porque eu tenho mais equilíbrio do que você. Aleluia. Mas o equilíbrio depende dos tímpanos. Glória a Deus. Preste bem atenção aqui. É pequeno esse recinto de adoração. Esse lugar onde nós nos agregamos é pequeno. Inclusive ainda faltam alguns irmãos, porque percebemos algumas cadeiras vazias. Mas não é por isso que Deus deixa de se manifestar. Você sabe por quê? Porque às vezes é você que se acha menor do que a outra. É você que se acha menor do que o outro. É porque o Ronaldo está na direção, você tem aqui de cabeça baixa, pensando que o Ronaldo é maior do que você.
É porque eu estou na qualidade de ministro, de pastor do Evangelho, que você se senta perto de mim, ou chega perto de mim, e para me cumprimentar, baixa a cabeça, pensando que eu sou maior do que você. É você, irmã, chega perto da minha esposa, só porque é a esposa de um pastor, você é considerado maior do que você. Eu quero dizer que Deus está nesse lugar, e só se manifesta nesse lugar porque você é pequena, porque Deus não tem prazer em coisas grandes. Quando Deus observa a nossa vida, sabe o que Ele procura? Às vezes a pessoa pensa que Ele procura um ser grande, né? E faz largas orações, como os fariseus faziam, e usam vestes resplandecentes para chamar a atenção. Não é nada disso que Deus procura, que Deus observa. Porque Deus não vê a riqueza do homem naquilo que ele possui. Deus não vê a riqueza da mulher naquilo que ela tem. Deus não vê ou não mede riqueza naquilo que você possui. Deus não quer ver coisa grande na sua vida. Ele quer ver você pequeno, para Ele se tornar grande na sua vida. A única coisa que deve ser grande na sua vida deve ser Deus. Ele é o único grande na sua vida. Aleluia. Deus observa a humanidade, e quando Ele observa o homem, Ele vê a pequenez do homem. Ele vê como o homem é pequeno, como o homem é necessitado, como o homem é carente. E Ele tem o prazer de se revelar ao homem. Ele tem o prazer de se mostrar ao homem. Porém o homem não está disposto e não tem prazer de se deixar ver Deus. Já dizia Jeremias no capítulo 38, de longe se deixou ver o Senhor. E o seu amor me atraiu. Aleluia. São coisas na nossa vida que nós temos que aprender. Mas não apenas de falar, porque às vezes falamos demais e ouvimos de menos. Nós temos que aprender uma coisa: nós temos apenas uma boca e 2 ouvidos. Sinal é para falar menos e ouvir mais. Aleluia. Esse é o primeiro sinal. Tem que falar menos porque só tem uma boca, e tem que ouvir mais porque tem 2 ouvidos. Nesse momento eu quero dizer para você, com poder e com autoridade do Espírito. Poder e autoridade do Espírito. Você sabe lá o que é isso? É quando Deus diz assim, ó, diga, porque eu me responsabilizo. Né? Porque Ele sabe com o que Ele está falando, Ele sabe o que Ele está falando. Ele sabe o que Ele está dizendo. Você se acha pequeno, né? E se você faltar um dia, ninguém vai perceber. Talvez o pastor nem perceba que eu não vim no sábado passado. Talvez a irmã Juliana nem perceba. O William, então, misericórdia. Não vai nem lembrar, nem lembra. Passa pela minha cadeira, está lá o cantinho que eu sempre sentava, e ele nem percebeu que está vazio a cadeira. Mas eu quero dizer para você que talvez Ronaldo não te percebeu. Talvez o William não te percebeu. Talvez Juliana não te percebeu. Talvez Joab não te percebeu. Talvez Maria não te percebeu. Talvez Márcia não te percebeu. Mas você faz falta, porque aquele que te conhece, Ele está te procurando. Ele quer te ver. E aonde quer que você esteja, Ele quer te ver. Porque não adianta apenas vir para esse lugar, sentarmos, levantar a nossa mão, adorar, glorificar, bendizer o nome de Deus e fazermos coisas erradas lá fora, irmãos. Aprendemos aqui o que é que Deus quer de nós, aprendemos aqui o que é que Deus quer da nossa vida, mas não damos ouvido e fazemos tudo ao contrário do outro lado. Glória a Deus. Deus quer que você seja quem você é. Aonde quer que você esteja, Deus quer que você seja o mesmo aqui e ali. Aonde quer que você esteja, você tem que ser o mesmo. E talvez você seja vista pelas pessoas e as pessoas não te dão crédito nenhum. Você é apenas mais um. É apenas mais um que está sentado aqui dentro. Pronto, só isso. Você não é mais nada. Você é apenas mais um. Talvez as pessoas te observem e não vejam valor algum na sua pessoa. Aleluia. Talvez as pessoas não vejam nada, nem um brilho em você. Não perceba nada de Deus em você. Talvez A ou B e C não perceba nada. Mas eu quero dizer para você que Deus vê um grande valor na sua vida. Que você é muito valioso, você é muito valiosa para Deus. Que não foi por coisa corruptível que Ele pagou por você.
não foi com prata, não foi com ouro, não foi com coisas, com pedras preciosas, coisas desse mundo. Sabe por quê? Porque a sua compra custou muito caro para Deus. E antes da fundação do mundo, não foi na fundação, foi antes. Deus já tinha preparado o pagamento por mim e por você. Então você tem muito valor para Deus. A sua vida tem muito valor para Deus. A minha vida tem muito valor para Deus. Nós temos muito valor para Deus. Talvez hoje, um dia de sábado como hoje, dia 22 de outubro, não mais, obrigado, esposa. Dia 22 de outubro, talvez em outra grande igreja por aí, quem sabe numa catedral, tenha mais de 1000 pessoas adorando a Deus. E Deus está lá para ser adorado. Mas aqui mesmo, tendo meia dúzia, uma dúzia e meia, Deus também está aqui. Porque Ele quer ser adorado nessa noite. E não é apenas por mim, não. Quer ser adorado por cada um de nós aqui. Se você crê nessa palavra, levante a sua mão e adore a Jesus Cristo. Glória a Deus! Aleluia! Entra, sube que entra no reversa. Glória ao nome de Jesus. Nós, irmãos, percebemos aquilo que os nossos olhos veem. Nós só percebemos aquilo que os nossos olhos enxergam. Eu só posso fazer uma crítica daquilo que eu vejo. Eu só posso observar, te dar um conselho ou não, te posso criticar. Em todo tipo de crítica existem, na verdade, são boas. A primeira é boa, a segunda não, que é a crítica construtiva, que é aquela para te orientar. Existe também a crítica destrutiva, que é aquela que vem para te arrasar, para te destruir, para te defamar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas as pessoas só podem fazer isso com você se elas te veem, se ela vê algum erro em você, se ela perceber alguma falta em você, se ela perceber algum deslizes que você cometera. Ela não vai poder te criticar, falar mal da sua vida, se ela te observar e perceber que você errou ou que você acertou. Ela não pode te criticar sem saber de nada. Eu quero dar um conselho para você aqui. O ímpio, ele não é Bíblia. Ímpio, ele é a vida do crente. Aleluia. O pecador não é Bíblia. O pecador vê a vida do crente, lê a vida do crente. Você pensa que ninguém te observa? Você está enganado. Você pensa que alguém não me observa? Eu estou enganado. Tem sempre alguém de olho em mim. Tem sempre alguém de olho em você. No dia que você errar, alguém vai pegar o dedo, o indicador e tacar no seu nariz e dizer: você errou porque eu vi. E ainda tem testemunhos. Irmãos, existe um tribunal chamado Tribunal de Deus, Tribunal Divino. E esse tribunal, no centro está o juiz Deus. Na sua diagonal direita está o promotor, o acusador. E o promotor, o acusador, ele só entra em uma questão quando ele tem certeza que ele vai ganhar a causa. Ele não vai entrar de balde, ele não vai entrar à toa. Ele só entra quando ele tem certeza que ele vai ganhar o caso. Se ele não tiver certeza, se tiver dúvida, ele nem entra. E na diagonal esquerda está o réu, no caso o pecador. Aleluia, Deus. Para haver uma acusação do promotor, ele tem que ter no mínimo 3 testemunhas. Eu examinando isso outro dia na minha casa, eu fiquei muito alegre. Por quê? Mas a certeza que meu Cristo morreu e ressuscitou, está vivo para todo sempre. Glória a Deus. Na sua ressurreição existia mais de 120. Na sua ascensão existia mais de 500. Não era nem 3, olha. Então, mais que provado que ele morreu, ressuscitou e subiu ao céu novamente. Glória a Deus. Quem subiu ao céu se não for aquele que desceu, diz a Bíblia? Aleluia. Então o promotor está lá para acusar o réu. No caso, o pecador. O promotor, no caso, o diabo. E o juiz é Deus. Porém, o erro do homem gerou o pecado. E o pecado também deu a luz e gerou a morte. E a acusação do acusador, do promotor é: ele errou, juiz. Ele pecou. O senhor tem que fazer justiça. O senhor é juiz, o senhor tem que fazer justiça. E a justiça é matá-lo. Ele tem que morrer. Por quê? Porque pecou, porque errou. E tem 3 testemunhas que viram o seu erro. Não foi assim, testemunhas? Foi assim mesmo. Ele errou assim, assado. Aí Deus olha e fala assim: você é minha criação, você é bonita, você se parece comigo, mas eu tenho que cumprir com o meu dever. Como juiz,
eu tenho que realizar o juízo. Né? Eu tenho que bater o martelo e dar a sentença. E a sentença para o pecador, para o réu, é a morte. Quando de repente alguém brada e diz assim: eu assumo o lugar do réu. Glória a Deus. Eu assumo o lugar do pecador. Se alguém deve morrer aqui, que morra eu em seu lugar. Sabe o que eu quero dizer com isso? É se nós merecíamos alguma coisa de Deus, era o juízo. Se porventura nós merecíamos alguma coisa de Deus, era a morte, era a condenação. Mas o seu filho se levantou do seu trono e assumiu a responsabilidade de morrer no meu e no seu lugar. Agora não somos mais réus, não somos mais pecadores, agora somos regenerados pelo Filho de Deus. Glória a Deus, aleluia. Somos novos. Deixamos de ser velhos. E de vez em quando, algum de nós ainda quer alimentar a velha natureza. Ainda quer fazer com que o velho homem, com que a velha mulher se levante, ressuscite novamente e faça o seu bel prazer, tudo aquilo que ele se deleitava. Sinal que não está em Cristo. 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 17. Pois aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Está escrito. Aleluia a Deus. E eu creio em tudo aquilo que está escrito. Glória a Deus. Quando Deus, ou melhor, quando os homens olham para nós, vê um monte de falha, sabe? Eu olho para eles assim e falo assim: eu sou bem melhor do que ele. Então meu sapato é melhor do que o dele. Eu não consigo enxergar as virtudes dele. Eu não consigo enxergar aquilo que ele tem de bom. Mas o que ele tem de mal, eu vejo. Eu olho para as irmãs, não vejo nada de bom nas irmãs. Só vejo os erros. Por quê? Isso é coisa da minha natureza. Da natureza humana. Que não consegue enxergar a alma boa do outro. Só consegue enxergar os erros. E Deus não olha para mim como você me olha. Aleluia. Deus não olha para você como eu te olho. O olhar de Deus é diferente. Talvez eu olhe para você e diga que você não merece nada. Diz assim: não, ele merece tudo. Talvez eu olhe para você e diga: se você merece o sofrimento. Jesus diz assim: não, eu já sofri por ele. Eu olho para você e digo: você merece é a morte. Aí Jesus vem e diz: eu já morri por ele. Aleluia. Aleluia. Nós estamos completamente distanciados da presença de Deus, irmãos. Nós precisamos tomar uma nova iniciativa na nossa vida. Você é mais concreto. Precisamos mesmo é nascer de novo. Glória a Deus. Isso é o que precisamos. Pensamos que nós somos crentes só porque sabemos adorar. Isso estamos aprendendo agora, né? Nós chegaremos lá. Porque sabemos falar na palavra de Deus. Deus, ele se comove com as nossas palavras, principalmente nas nossas orações. Mas as nossas palavras não conseguem ludibriar Deus. Nós falamos bonito com ele, chamamos ele de potentíssimo, de altíssimo, de grandioso, de excelso, de eterno, de majestade. Dizemos que ele é soberano, dizemos que ele é o todo-poderoso, potentíssimo. Dizemos que ele é o único e eterno Deus, Criador dos céus e da terra. E ele se comove com as nossas palavras. Portanto, mudar o pensamento de Deus só apenas com as nossas atitudes. Receba o conceito de Deus sem querer o conceito de Deus? Não é o conceito de Deus. Só conseguimos mudar com as nossas atitudes. Não basta apenas palavras bonitas. Tem que haver uma mudança de atitude. Tem que haver uma mudança de caráter. Tem que haver uma mudança de pensamento. Tem que haver uma mudança de maneira sincera, correta e honesta. Não adianta eu dizer aqui, ó, mudei. Só que o meu caminho é o mesmo. Estou transformado, mas as minhas atitudes são as mesmas. Não adianta, irmão. Deus, ele vê. Deus, ele enxerga. Você quer ver o que ele vê? Abra sua Bíblia aí, 1 Reis, capítulo 8, versículo número 39. Alguém leia para mim, claro, alto e bom som, para que todos escutem. 1 Reis, capítulo de número 8, versículo de número 39. Vamos ver se eu estou certo ou se eu estou pregando balela aqui.
8, 1 Reis 8, 39. Achou, pode ler. Quem achou primeiro, pode ler. Alto, claro e bom som. Ouve tu, então, nos céus, assente da tua habitação, e perdoa e faz, e dá a cada um conforme a todos os seus caminhos, e segundo o brilho do seu coração, porque só tu conheces o coração de todos os filhos dos homens. Conhece ou não conhece? Ele me conhece ou não me conhece? Ele te conhece ou não te conhece? Ele conhece os teus caminhos. Minha querida, meu querido, ele conhece os seus pensamentos. Não adianta você dar glória, aleluia, o teu pensamento está distanciado. Não adianta você louvar e agradecer, derramar uma gota de lágrima pelos seus olhos, mas os teus pensamentos estão fincados ainda nas coisas desse mundo, nas coisas terrenas. Não adianta você glorificar, bendizer, orar, pegar na mão e levantar e dizer que Deus é o único, Deus é soberano, que o teu pensamento, o teu coração está voltado para esse mundo. Glória a Deus. Aleluia. Deus, ele conhece o homem. Glória a Deus. Deus, ele conhece. Certa feita, Deus assim, ó. Encontrei o homem que é segundo o meu coração. Olha, um homem para ser considerado segundo o coração de Deus, tem que ter um coração muito bom, né, irmãos? Já pensou? Deus chegasse para você dizer assim, que você tem um coração segundo o coração dele, que o teu coração pensa igual ao coração dele. Porque quando a Bíblia fala em coração, está falando dessa máquina de mover sangue, está falando do intelecto, do psique. A tua alma está aqui, aqui é o centro do teu corpo, aqui é o centro da tua vida, aqui é o centro da tua alma. A tua alma está concentrada no teu psique, no teu intelecto, ora. E Deus conhece todos os teus pensamentos. Oh, Jeová, aleluia. Vou dar só uma colher de chá para você, presta atenção. Só nas diretrizes, nos caminhos do nosso cérebro, que armazena informação, chamado de memória, só de janela existem mais de 3 milhões. Você consegue recobrar, relembrar 3 milhões de fatos que aconteceram na sua vida? Consegue não. Mas está tudo armazenado dentro da sua cabeça. Existe outra janela chamada janela killer que fecha essas memórias suas. Você tem que educar o seu cérebro para recobrar toda essa inteligência. É por isso que você vê, eu tive um professor de teologia que tinha 96 anos, lúcido. Hoje você conversa com um pouquinho de 60 anos, mas está falando balela já, né? Confundindo coisa com coisa. Por quê? Falta de leitura, falta de exame, falta de Bíblia, falta de Deus, falta do Espírito, falta de vida. Nós temos células dentro do nosso cérebro que é alimentado de informações. Se você não dá informações a elas morrem. Aí daqui a pouco você fica adulto confundindo as coisas por aí. Fala, ô irmão João, irmão João aquele. Mas seu nome, é Ronaldo, tanto tempo esqueci o nome do irmão. Fica assim, irmão, esquecido. Por quê? Não dá informações ao seu cérebro, não dá informações a elas, as células morrem. Quanto mais informação você dá a ela, elas se multiplicam. Você fica lúcido. Na sua velhice, lúcido. Aqui naquele camarada ali, ó, foi lá na casa do meu irmão fazer um... Chegou lá, já me dei, mano, já tá me dando. Chegou lá, o cachorro lá falou, misericórdia. Você tem que ser inteligente, né? Cada um com a sua função. Né? Uma boa memória. Puxou os quadros, falou, porque é 1 metro, olha pra cá, puxou 1 metro pra lá, pronto. É desse tamanho. É, Jesus. Quando você olha com o cachorro, deu certinho. Na medida. Por quê? Porque está com a memória viva. Né? E para saber que Deus nos conhece, certa feita diz assim, ó, achei um homem segundo o meu coração. Vamos voltar para a Bíblia. Né? Está lá em Efrata, lá em Belém, na casa do homem chamado Jessé, o benimita. Jessé tinha 8 filhos. Foi lá, passou o primeiro. O nome é Eliabe, aquele de quem Deus é pai. Olha, quando o camarada ouviu esse nome, como que é o nome dele? Eliabe. Na linguagem original do hebraico, aquele de quem Deus é pai. Esse é o filho de Deus. Deus é pai dele? É esse aí que Deus tem preparado o trono. Esse é o homem. É a voz divina bradou no coração, como se assim, opa, você se enganou. Porque você atenta para aquilo que seus olhos veem. Eu não. Eu atento para dentro do homem. Às vezes as pessoas te julgam por tua aparência. Às vezes as pessoas te julgam por aquilo que você é. Às vezes as pessoas te julgam por aquilo que você veste, por aquilo que você calça, pelo penteado do teu cabelo. Né? Imagina o meu penteado aqui. Deve ser criticado até um... Estão entendendo? As pessoas te criticam por aquilo que ela vê em você. Né? Mas Deus não vê
apenas você exteriormente. Ele vê interiormente. Deus, Ele te vê por dentro, aquilo que você é, a sua essência. Ele não vê apenas a sua aparência. Porque o crente não deve viver de aparência. O crente deve viver de essência. Aquilo que ele é, de maneira correta, de maneira certa. Se ele é crente, ele tem que demonstrar o que ele é. Porque de aparência, irmãos, ninguém subsiste, ninguém vive. Porque mais cedo ou mais tarde, a sua aparência finda, a sua aparência acaba. Existia, na época do governo mundial romano, o imperador romano pegava as suas tropas para as suas diretrizes, para as suas lutas, para as suas batalhas, e para distrair os exércitos, o que ele fazia? Né? Que tinha muito pai de família, muitos namorados, né? Ficava lembrando da namorada, da noiva, das esposas, dos filhos, dos pais, das mães, dos tios, da parentela, dos entes queridos. E que o governo romano fazia? Mandava atores para distrair eles lá, no meio do campo de batalha. E o que os atores faziam? Eles pegaram cera quente, deformavam o rosto para dar vida ao seu personagem. Né? Se era tristonho, né? Para dar vida ao seu personagem. Se era alegre, né? Para formar com a boca, aos olhos. Né? Mas depois que acabava a peça, eles iam e lavavam o seu rosto. Né? A palavra latina, sem cera. Quando alguém queria que você fosse honesto, chegava para você e dizia assim, olha, fala comigo, eu quero ouvir a verdade. Seja sincera ou sincera. Né? Por quê? Porque dava forma ao rosto. Era um tipo de máscara. Quando alguém dizia, seja sincera, não seja mascarado, seja verdadeiro. Aí tornou-se na versão aportuguesada, sincera. Seja sincera. Quando alguém te pede para ser sincero, ele quer que você seja aquilo que você é. Sem máscara. É o que Deus pede de nós. Sejamos, pois, diante dele dos homens, aquilo que nós realmente somos. Assumir as nossas atitudes. Se erramos, assumamos, pois, os nossos erros. E se acertamos, não nos vangloriamos, mas dediquemos a Deus tudo aquilo que temos feito por Ele. Aleluia! Tudo aquilo que Glória a temos feito Deus! pelos nossos irmãos. Deus disse a Samuel que não era aquele homem, o homem era outro. O que Deus tinha visto era o coração de Davi, não o coração de Eliabe, aquele de quem Deus é pai. Passou Eliabe, passou 1, passou 2, passou 3, passou 4, passou 5, passou 6, passou 7. Chega Samuel, pai de família, Jessé, e diz assim, acabaram-se, pois, os mancebos? Não, ainda resta um. Ainda falta um. Cadê? Está tomando conta das ovelhas. Aquilo nem profissão para Davi era. Aquilo é profissão para escravo. Davi era menosprezado dentro da sua casa. Não era para um filho estar cuidando de ovelha. Era para um servo, era para um escravo estar cuidando de ovelha. Aquilo não é trabalho para Davi. Manda buscar o menino. Quando todos estão em volta na sala e o menino entra, magro, avermelhado, mas de um semblante bonito, formoso, né? Deus olha, eis aí o homem. Isso não é um homem, isso é um menino. Aleluia. Isso não é um homem, Deus, isso é um menino. Isso é uma criança, 17 anos de idade. Como é que ele vai se sentar no reino? Foi falado de sonhos aqui. Preste bem atenção aqui, por favor. O seu sonho diz quem você é. Você atinge a estatura do seu sonho. Sabia disso? Se você tem um sonho grande, você vai ser grande. Se você tem um sonho pequeno, a sua vida sempre será pequena. Você tem que sonhar grande. Você tem que depositar credibilidade no seu sonho. Se aquilo que aconteceu, que acontecerá hoje na sua vida, não é mais sonho. Sonho é aquilo que está por vir. Sonho é aquilo que você espera. Sonho é aquilo que você aguarda. Sonho é aquilo que você quer que aconteça na sua vida. Isso é sonho. E às vezes nós ficamos detidos em coisas pequenas, em coisas desse mundo. Nós temos que observar, sabe o quê? O tamanho do nosso Deus. Você sabe qual é o tamanho do seu Deus? Eu não sei.
posso fazer menção, mais ou menos. Mas o tamanho dele mesmo eu não sei. Eu acho que nenhum ser mortal sabe. Porque Isaías diz assim: Deus é o que está sentado sobre o globo da terra. E o mar é escabelo é descanso para os seus pés. Olha o tamanho de Deus. Todo o globo da terra é descanso para ele, é cadeira para ele. E o mar, os oceanos, são descanso para os seus pés. Aí vem Jesus e traz um Deus em uma essência, em um poderio muito elevado do que aquele que Isaías dissera. Aleluia, Deus. Vem Jesus e diz assim: Deus é o que está sentado sobre o universo inteiro é trono para ele, e a terra é o descanso dos pés dele. Olha que Deus maior ainda. E você ainda fica duvidando no seu coração de que Deus é capaz ou não de fazer aquilo que você sonha? Glória a Deus. Você é aquilo que você sonha, rapaz. Você é aquilo que você sonha. Se você sonha com coisas pequenas, você é um ser pequeno. Se você sonha com coisas grandes, você vai ser grande. Porque o prazer de Deus é realizar o seu sonho. Nunca está acabado. Deus nunca deixa uma obra inacabável, irmãos. Deus nunca vi na Bíblia. Eu nunca vi nenhum testemunho desde a minha existência. Desde que eu me conheço como gente, como dizer por aí, até hoje, que Deus terminou uma obra no meio do caminho. Que Deus parou de fazer alguma coisa e deixou inacabável. Ele começa e prossegue, vai até o fim da sua palavra. Ele diz que vai te dar, ele te dá. O único que pode pedir a obra de Deus na sua vida não é nem o diabo, é você mesmo. Se você dá ouvido, pois, a voz de Deus e guardá-la, obedecê-la, você vai ver os seus caminhos prosperar. E tem mais, é bênção. As bênçãos te perseguirão. As bênçãos virão de encontro a ti. Se você dá ouvido à voz de Deus e obedecer, e guardar a voz de Deus. E guardar os conselhos de Deus na sua vida. A sua vida muda. Se a sua vida não mudar, é porque você não tem um encontro com Deus ainda. Desculpe a minha sinceridade. Mas se a sua vida não mudar, porque você não teve encontro com Deus ainda. Quando nós temos um encontro com Deus, a nossa vida muda. A nossa vida é transformada. Nós somos lapidados, viemos todos arrebentados diante de Deus. Mas arrebentado ninguém é arroz, né? Mesmo tio João, pior ainda, arroz terceiro, todo quebrado. Né? Diante de Deus. Estávamos todos sujos. Mas Deus, como um diamante, começa a nos lapidar. E começa a nos dar forma. Porque Ele é olheiro, nós somos pó, nós somos barro. E quem dá ordem ao barro é o olheiro. Quem dá ordem ao barro é o Criador. Ele tem poder em suas mãos de fazer e não fazer. O que Ele quer ou o que Ele quer fazer na minha vida e na sua vida. Depende de nós se colocarmos diante dEle para Ele operar na nossa vida. Se eu quero uma vida transformada, se eu quero uma vida mudada, pois entrego a minha vida ao Senhor. Glória a Deus. A única problemática que eu tenho que ter é confiar plenamente nele, porque ele é fiel. A Bíblia diz o seguinte: mesmo nós sendo infiéis a ele, ele permanece fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. Aleluia. Ele é fiel, ele não pode negar a sua natureza. Ele não pode negar a sua essência. Isso faz parte do seu caráter. Sabe o que dói no nosso coração? Já estou terminando, daqui a metade termina. Sabe o que dói no nosso coração, irmãos? Sabe o que é que dói? Quando nós ouvimos um não de Deus. Que nós queremos ter nariz empinados. Queremos ser donos da verdade. Parece que o culto só acontece quando nós estamos nele. Parece que o culto só acontece quando nós cantamos nele. Parece que o culto só acontece quando nós pregamos. Parece que o culto só acontece quando nós estamos lá. Quando nós estamos lá, não tem culto coisa nenhuma. Deus não se manifesta, Deus não revela nada, Deus não fala nada, porque não estamos lá. Mas você está enganado, eu estou enganado. Porque onde está 2 ou 3, Deus está ali. Louvado seja o seu nome. Glória a Deus. As duas irmãs que andam juntas. A verdade e a razão. A verdade sempre diz para a razão que ela está errada. E a razão sempre diz para a verdade que ela é a razão. E que a verdade muitas vezes deixa alguma fresta, em outras palavras, algumas brechas. Né? Que ela não é completa, que ela não é total. E as duas andam juntas. A verdade quer ser dona. E a razão também quer ser dona. Ninguém quer dar o braço a torcer.
Cada uma puxa o peito para o seu lado. Cada uma puxa a história para o seu lado. A razão quer ter razão e a verdade quer ter verdade. Nenhuma quer perder para a outra. Nós somos assim também, irmãos. Nós nunca queremos dar o nosso braço a torcer a ninguém. Nós nunca queremos perder a razão. E nós sempre queremos estar com a verdade. Você sabia disso? Nós nunca perdemos a razão. Nós sempre somos donos da verdade. A verdade está conosco. A verdade não está com o outro. A verdade está comigo. Eu sou dono da verdade. Eu sou dono da razão, ora. Nós temos muito que aprender de Deus. Aleluia. Eu vou parar por aqui. Tá? Deus abençoe a todos. Porque senão não está uma madrugada toda falando. Eu gosto de falar mesmo. A razão é tremenda. Como está ouvindo o cantor William cantar aí? Aí é cantor, hein? Vamos chegar lá um dia desse. Qualquer dia desse, né? Aí não tá risada aí porque ela canta também, só porque eu não canto nada. Tá vendo, moço? Tá vendo, né? Aleluia. Só porque eu não canto nada, né? Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Agradeço a gente a oportunidade. Eu vou dizer uma coisa. O pregador, eu não sou pregador. O pregador é o William, o Ronaldo, ele é pregador. O Rafinha. Cada um de nós temos um ministério, irmãos, tá? Por exemplo, o William, é porque eu nunca tenho aqui, senão eu ia puxando o rodo aqui e tomar o ministério dele. Mas cada um de nós temos um ministério. Talvez você, só um minutinho, William, talvez você ainda não descobriu o seu ministério, né? Talvez você não descobriu o seu ministério. Vamos chamar de Deus na sua vida. Você não descobriu ainda, então você está incomodado ainda, aquietado ainda. Mas quando você se descobrir, aí Deus vai começar a falar com você e revelar aquilo que Ele quer de você. Né? Por exemplo, o presbítero, o nome do presbítero. Qual a razão do presbítero? No mínimo é ser um ensinador. No mínimo é ser um homem que administra bem, que ensina bem, que conhece bem a palavra. O William é levita. No mínimo, levita tem que cantar bem. Né? Outro dia, Santa Feira foi na igreja, a irmã pegou o microfone e falou assim: irmã, não sou cantora não, né? Não sou cantora não, mas eu vou cantar. E o playback estava lá, em Timbaúba, ela estava lá em Jaboatão. Eu falei: então, não pode saber fazer isso, irmãos. Eu acho que para fazer para Deus tem que ser bem feito. Pega algumas horas, treine, né? Pega algumas horas, dedica algumas horas para Deus treinando, né? Treinando, se adaptando, conhecendo a letra do hino, né? O compasso do hino. Aí você chega e se apresenta, não para a plateia, não para os irmãos, você vai apresentar uma coisa para Deus. E apresente uma coisa perfeita. Por quê? Porque Ele é perfeito. Ele merece o bom, Ele merece o melhor que você pode dar para Ele. Talvez é que, graças a Deus aqui, graças a Deus, e a inteligência que Deus deu ao Ronaldo, né? Que está tendo tudo, só que sabe, né? Mas Deus sabe o que fazer, eu não sei, Deus que sabe, né? Sabe lá o que Deus está na vida do Ronaldo, né? Mas o que acontece? Vamos supor que fosse congregações, que fosse de segunda a segunda, como alguns por aí, e de repente precisássemos de oferta para pagar aluguel, pagar água, luz, essas coisas, meus irmãos já sabem. E chega na hora, o Ronaldo falou assim: olha, temos uma conta atrasadíssima, precisamos de X para pagar a conta. Aí ele falou no bolso: opa, eu tenho que ir para colaborar, pastor. Opa, eu também tenho. Aí, mas ainda falta um xizinho aqui, irmão. Fulano, você tem? Irmãozinho, você tem? Ele levanta. Não tem, pastor. Amém. Deus te abençoe mesmo assim. Às vezes ele fica, né? Meio deprimido, meio cabisbaixo. Mas não, irmão, você não deve se sentir assim. Porque Deus tem os seus meios de operar. Entendeu? Deus tem os seus meios, irmão. Está entendendo? Se você não tem o que ofertar na área financeira, só diga assim para ele: eu não tenho uma moeda, eu não tenho dracma, eu não tenho denário, né? Eu não tenho ien, não tenho uma peseta, não tenho dólar, não tenho um cruzeiro. Melhor, agora é cruzado, né? O real. Não, não tenho direto, que pede a conta, né? Eu não tenho, mas uma coisa eu tenho. E penso eu que deve ser importante para ti, Senhor. Eu posso te louvar com minha oferta. E muito bem sei cantar como o William, né? Mas uma coisa que eu tenho na minha vida. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. 1 Coríntios 15, 17. 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 1 Coríntios 15, 17.
Glória a Deus, aleluia. Vamos se pôr de pé, irmãos. Vamos adorar ao Senhor nesta noite. Glória a Deus.